Tecnologias para a educação profissional. Tecnologias para a educação profissional. TED Pro! Então, estamos começando o nosso terceiro TED Pro Conecta, que é o nosso evento de socialização dos portfólios da especialização em tecnologias para a educação profissional. A gente vai ter 2 semanas aí de programação, com a socialização de diversos trabalhos em diferentes áreas aí dos nossos estudantes. Hoje, em especial, a gente tem 5 trabalhos bem interessantes aqui para a gente acompanhar. E a banca de hoje é composta por mim, pelo professor Douglas, e pelo nosso especialista em tecnologias para a educação profissional, o Enerson. Muito obrigado pela participação de vocês. Enerson, muito obrigado também. Douglas também. Não sei se alguém quer dar as boas-vindas aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Professor Douglas, meu respeito sempre, foi o meu mentor Essa música, né? Tecnologia é fantástica, eu recordo dela até hoje, então muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí a todos que vão apresentar, que com certeza será um sucesso. Então, vamos lá. O microfone ali caiu um pouco, mas a gente vai dar sequência. Então, antes de iniciar as apresentações, a gente tem um convidado especial para iniciar as nossas semanas de apresentação, né? Eu gostaria de reforçar que a gente junta todas as bancas nessas 2 semanas e a gente realmente monta elas como se fosse um evento de socialização, porque para a gente é uma comemoração ver os portfólios de todos os alunos que estão concluindo o curso, né? São trabalhos em diferentes áreas e muito interessantes. E a gente queria aproveitar esse momento de abertura para trazer aí um conteúdo muito atual e relevante para vocês, com a participação de uma pessoa também muito especial aqui, que é orientando aí o professor Douglas, no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Ele é licenciado em Letras em Inglês, pós-graduado em Psicopedagogia, como eu comentei, estudante aí do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, aqui do IFSC, e pesquisa inteligência artificial aplicada à educação. Então, vocês vão ouvir inicialmente aí uma fala do nosso convidado, o Eduardo Gaffa. Eduardo Gaffa, fique à vontade aí para abrir a câmera aí pra gente. Prof. Luiz, estão me ouvindo agora? Ah, legal. Ó, só para complementar a apresentação, a gente tem que dizer que nós temos um momento ainda mais especial e super oportuno, porque nós estamos com as inscrições abertas para a nossa especialização. Tá? Então, de antemão, já vamos fazendo aqui a divulgação. E mais, também estamos com as inscrições para o mestrado. Então, os nossos egressos, inclusive da especialização, que eventualmente têm interesse em cursar um mestrado, têm a possibilidade em se candidatar ao mestrado. E também a comunidade externa que está nos assistindo agora no YouTube, que eventualmente quer conhecer como é que é o portfólio, como é que é essa trajetória de colocar a mão na massa ao longo de todo o ano na nossa especialização em várias ferramentas digitais, várias metodologias, vai ter oportunidade nessas 2 semanas de conhecer essas experiências todas. Então, 2 momentos legais, as nossas inscrições estão abertas, tá? Depois a gente vai compartilhar aí o link também para o pessoal que está assistindo no chat. E a nossa, um orgulho e privilégio de ter aqui 2 participantes, um egresso, que é o Enerson, parceiraço, e agora o meu orientando no mestrado, também colega, Carlos Eduardo, que está aqui para compartilhar um pouquinho do que ele está aprendendo, do que a gente está aprendendo aí nessa trajetória do mestrado. Tá? Então, seja bem-vindo, Eduardo, fica à vontade, a fala está contigo. Obrigado, aprendendo o tempo todo, né? Obrigado pela oportunidade, pela honra desse mega evento, eu não tinha noção do tamanho do evento. Boa noite a todas, boa noite a todos também. Bom, gente, mas então, conforme o professor Douglas falou, a gente está com um trabalho iniciando esse ano, uma pesquisa bastante grande e, ao mesmo tempo, bastante limitada no que diz respeito à introdução dos recursos de inteligência artificial na educação. A gente tem como, quando se fala nisso, né, a gente tem como referência o pai de todos, que é o ChatGPT, o ChatGPT,
né, como a gente pode chamar, e eu quero, então, hoje aqui poder mostrar para vocês um pouco do que a gente vem juntos aqui coletando de conhecimento numa extensa obras, uma extensa lista de obras aí do que a gente está tendo acesso ao longo desse primeiro ano, que é o ano de lançamento, então, do ChatGPT. Eu vou pedir para o professor compartilhar aqui, abrir para eu poder compartilhar, por favor, a minha tela com vocês, para a gente começar esse papo. Já te passei a apresentação, veja se consegue aí transmitir. Tá sim, vamos lá. Então, gente, a gente começa falando, vocês estão enxergando a minha tela já? Sim, tudo certo. Tá, legal. Então, a gente começa pegando aqui um ponto que para mim é bastante caro, que é assim, a inteligência artificial, ela, e eu sou muito crítico em relação a ela, da mesma forma que às vezes sou entusiasta também, ela é nada se ela não vier junto de professores inovadores. Aí sim a gente pode falar no que a gente vislumbra, né, numa transformação educacional. E aqui, então, a gente tem uma pequena introdução dizendo que a inteligência artificial nos possibilita mudar e melhorar a forma como a gente ensina e aprende. E só que para promover essa mudança, a gente tem que saber utilizá-la com criatividade, criticidade e responsabilidade. Então, usá-la a favor da inteligência humana, porque ela por si só não significa muita coisa. E é o que a gente vai ver nos próximos slides. Quando eu pergunto para vocês, não de uma forma acadêmica, tá, mas de uma forma bem básica, o que é inteligência artificial, eu tenho uma definição dessa própria ferramenta de inteligência que eu estou usando aqui, que é o Gama, que eu utilizei para formar essa apresentação. E ele me trouxe, tá, até por um título de curiosidade, ele me trouxe essa definição, que ela é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de executar tarefas que exigem inteligência humana, como tomar decisões, reconhecer padrões e processar informações. Aí que tá, tomar decisões não é exatamente, no meu entendimento, uma tarefa da inteligência artificial, ela pode auxiliar nessa tomada de decisões. Só que eu quero trazer para vocês uma definição um pouco diferente. Quando eu faço essa pergunta para vocês, e eu faço para mim o tempo todo, qual a representação da inteligência artificial na educação? E aqui eu estou usando o Gama para fazer essa apresentação e também estou usando o DALL-E, que é uma outra ferramenta de criação de imagem da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que é o DALL-E, né, que a gente pode encontrar no Bing, e depois eu vou mostrar para vocês como acessar isso. Mas a representação que eu tenho na minha mente é algo mais ou menos assim. A gente tem o livro, tá? Só que assim, a gente tem o velho livro, agora repaginado de uma forma interativa, certo? Então, a inteligência artificial nada mais é do que um recurso, como um livro que traga as informações para a gente. A única diferença que eu vejo, e eu estou sendo aqui reducionista, é a capacidade, a possibilidade, aliás, que a gente tem de interagir com ela, certo? De refletir sobre as informações que ela nos traz. Eu quero lembrar que quando um cidadão chamado Comênios, eu acho que em 1860 e poucos, ele introduziu o livro didático, ele sistematizou o ensino por meio do livro didático. Muita gente achou aquilo uma coisa do outro mundo, porque o conhecimento deveria ser passado de forma oral, e ele quis sistematizar aquilo. E muita gente ficou impressionada com aquela inovação. E muita gente, assim como ficou impressionada, também ficou avessa àquela inovação, porque não achava que aquilo era necessário, que aquilo seria o que acabou para nós sendo hoje uma coisa indispensável na educação. E a gente tem agora, então, passados aí 150 anos, vamos dizer, 160 anos de Comênios, que é o pai da didática moderna, sei lá, da pedagogia, por introduzir esse livro didático, a gente tem aqui, então, agora o ChatGPT ou as outras ferramentas de inteligência artificial sendo empregadas em nosso favor, e muita gente está ainda avesso a elas. E a gente não tem aqui o interesse de convencer ninguém de que são boas ou ruins, mas sim de que são ferramentas, e a gente tem que conhecê-las no mínimo. E aí, eu peguei aqui uma outra ferramenta de inteligência artificial, depois eu vou falar qual é, e mostrar como vocês podem acessá-la, que é, por exemplo, aliás, o ChatMind, que é uma outra inteligência em que a gente pode fazer linha de tempo e fazer também mapas mentais. E aqui eu fiz uma linha de tempo que começa, né, lá de 1980, vai subindo. Aliás, começa aqui da pré-história, passa por 80 até chegar os nossos dias.
O conteúdo dele não importa tanto nesse sentido, mas ele é, com toda certeza, uma ferramenta que você, como professor ou como seu aluno, pode usar para aprender melhor. Tá? Eu coloquei aqui em nível de ilustração. Mas como a gente estava falando da inteligência artificial, e a gente mencionou o Comenius e as mudanças, a gente tem aqui um mapinha, ele foi gerado por um trabalho daqui de Golden Cats, está aqui embaixo, ele foi gerado pela... Está em cima aqui, mas eu acho que é da Unesco, ou uma coisa do tipo, posso estar falhando agora na referência, mas a gente sempre que tem uma introdução de uma tecnologia, a gente tem dores. E eu falo dores aqui causadas pela tecnologia, porque quando a gente vê aqui, ó a linhazinha da tecnologia e da educação. Então, o que acontece? Olha quando a tecnologia sobe, onde é que fica a educação aqui embaixo? Isso gera uma dor social. Até a gente chegar em determinado momento, tá, em que a gente tem aqui, então, o quê? A gente tem, elas se cruzam, e aí a gente tem prosperidade. Só que a gente está, e aqui a gente está falando de um momento pós-guerra mundial, né, onde foram lá os modelos, o primeiro modelo de Turing foi desenvolvido e tudo mais, e eu não quero ser muito técnico nesse sentido, até porque eu não sou nessa na minha área, mas a gente percebe que a gente está aqui nesse momento, mais ou menos nesse momento, em que a tecnologia está subindo, certo? Em que existe o futuro da educação subindo, certo? De forma rápida, e existe aqui a mudança incremental, ou seja, o que nós temos que fazer. Observa como a velocidade da tecnologia é rápida, a absorção da tecnologia pela educação é muito mais rápida, só que a gente está aqui, a gente está incrementando ela. E nesse sentido a gente consegue observar claramente que para chegar na prosperidade, a gente tem que romper ou eliminar ou reduzir o mais rapidamente possível a dor social que essa tecnologia está nos causando. E a gente só vai reduzi-la com o conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui, é com toda certeza aquilo que vocês estão nesse momento estudando, né, e conhecendo também. A gente evolui para o seguinte: por que gostaria dessa reflexão? Por que utilizar a inteligência artificial na educação? Essa é uma ótima reflexão. Por quê? A gente, desde o lançamento do ChatGPT, né, todo mundo que já um dia clicou numa noticiazinha que apareceu no feed do seu celular sobre o ChatGPT, recebeu uma inundação de promessas, de notícias, muitas delas pagas, e um marketing muito pesado em cima do ChatGPT, como sendo a panaceia, ou seja, a solução para a educação, ou a revolução iminente da educação, ou todas as possibilidades e potencialidades do que ele poderia fazer para a educação. Só que a gente está passado um ano, a gente ainda não sabe muito bem o que pode ser feito. Inclusive, todo aquele marketing meio que aliviou. E a gente está lotado de outras ferramentas que não o ChatGPT e outras que superam ele, inclusive, ao longo desse ano. E fica aqui a pergunta, então, por que utilizar a inteligência artificial na educação? Eu peguei um exemplo só, poderia dar vários, tá? Peguei um exemplo só. Um deles está aqui, por exemplo, que essa aqui é uma matéria do dia 30 de novembro, que diz que metade dos brasileiros usa a inteligência artificial, dos universitários brasileiros. E isso, por si só, já é uma razão. Porém, aqui cabe uma reflexão de que a gente está falando aqui de universitários brasileiros. Eu sei que muitos de vocês não vão lecionar só para universitários, vão lecionar também, até pelos trabalhos que eu observei, vão lecionar para o ensino médio. E se o universitário já tem um pouco mais de uma formação, já tem uma condição de desenvolvimento intelectual mais capaz de conseguir entender a inteligência artificial nas suas verdades e mentiras, nós temos, por um outro lado, um grupo maior de alunos que estão no ensino médio e que estão utilizando estão tentando utilizar essa inteligência artificial. E nessa diferença, existe um gap aqui, existe um vazio. O vazio qual é? O vazio instrucional, é o vazio incremental. Quem é que está incrementando a inteligência artificial para os universitários e quem está subsidiando esse conhecimento para os mais carentes, os mais expostos, ou os mais, como é que eu posso dizer, os que estão mais em perigo, tá? Pelo mau uso da inteligência artificial, que são os adolescentes que estão no ensino médio. Certo? Então, se nós temos um motivo que são os universitários, imagina só, quem é que mediu quantos do ensino médio já estão utilizando isso? E junto desse uso, a gente tem os riscos, a gente tem as ameaças, tem plágio, tem uma série de coisas que podem advir do mau uso da inteligência artificial. E aí, essa pesquisa é interessante,
tá? Eu fui na raiz dessa pesquisa, e que traz essa informação aqui, que 40% dos estudantes no mundo todo dizem que eles usam a inteligência artificial generativa, que é o modelo do ChatGPT, para os seus estudos universitários. E se a gente for observar, o Brasil é o 6º país aqui agora, no mundo, veja que metade já usa, mas ele é o 6º país do mundo, 52% dos alunos dizem que já usaram a inteligência artificial. E eu me pergunto, eles utilizaram a inteligência artificial com qual instrução? Quem os apoiou nesse sentido? Quais foram as práticas pedagógicas que levaram esses alunos a fazer esse uso? Certo? Essa é uma reflexão. De novo, por que usar? Porque ela já está sendo usada. Por que adotar? Porque ela já está sendo adotada. O que a gente tem que fazer é ampliar a nossa velocidade incremental, da mudança incremental, para que a gente possa, então, fazer com que a educação se aproxime mais da tecnologia de uma forma mais segura. Certo? E aí, quais são os recursos de inteligência artificial que podem ser empregados na educação? E isso vocês devem ser ou mais habilitados do que eu, até por trabalharem com tecnologias, mas no sentido de pensar quais são as ferramentas que a gente pode usar. Eu tenho algumas minhas, e aqui eu não quero fazer marketing, mas eu quero, por favor, não tem nenhum princípio aqui, eu colocar as ferramentas que eu uso, os recursos gratuitos que eu entendo como aplicáveis na sala de aula. Como é que eu sei que são aplicáveis? Porque eu já apliquei e vou mostrar como. E aqui vem uma outra questão também, gratuito. Quando a gente lê aqui gratuito, a gente sabe que de gratuito não tem nada. Todos eles têm versões pagas. Mas então, qual é a gratuidade que fica? Qual é a bondade que está por trás da gratuidade? A bondade que está por trás da gratuidade é que nós estamos testando a máquina para eles, para que eles possam, então, os detentores do conhecimento das IAs, possam vender os seus planos Plus para as pessoas que queiram pagar. O ChatGPT pode ser utilizado de graça, mas ele tem uma versão de $20 e outra versão que está surgindo aí que é um pouquinho mais baixo, do volume mais baixo de mensalidade. Mas observa que, primeiro, não existe nada de gratuito. Nós estamos trabalhando quando a gente usa e quando eles pedem o nosso thumbs up, o nosso thumbs down, certo? Então, de gratuito não tem nada. E eles estão aprendendo e treinando a ferramenta, testando em nós, que fazemos uso gratuito. Mas vamos lá. A gente tem o Bing, que faz buscas online, tá? Ele está online. Existe o ChatGPT na versão 3.5, que é a versão gratuita. Ele não é conectado, ele não está online, mas ele gera textos de muita qualidade. Existe o Cloud, que é a ferramenta mais poderosa que o ChatGPT, ou qualquer outra que eu já tenha testado. Ele está disponível nos Estados Unidos e disponível na Grã-Bretanha. Eu tenho acesso dele que antes de ele simplesmente, eu entrava com VPN, ele me dava o acesso, então eu já tenho um login com ele, mas se qualquer que querer entrar hoje vai ter dificuldade porque ele manda uma mensagem para o celular para que possa liberar o acesso dele. Como ele vai verificar que o seu código de área não é da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos, ele não vai acessar, não vai dar o acesso para você. Mas em breve ele vai estar disponível aqui. Uma outra ferramenta bastante boa de usar, bastante eficiente de usar, boa é muito, né? É o Google Bard, criação de exercícios, também geração de texto, geração de ideias, todos esses aqui nos geram ideias, tá? Nos fazem análise. Só que esse aqui faz uma análise textual, o Cloud, uma análise textual muito, muito interessante, não só no que diz respeito à análise sintática das mensagens que ele vai receber para nos dar uma resposta, mas sobretudo na análise semântica. Então ele está muito poderoso porque ele está aliando análise sintática com análise semântica, significado, para nos dar retornos, tá? A partir dos nossos comandos. O ChatMind foi o que eu usei aqui para fazer o mapinha que eu mostrei para vocês, o Gamma que eu utilizei para fazer essa apresentação, tá? O SciSpace, que é uma ferramenta que trabalha muito, muito bem com paráfrases, citações, inclusive ele modula, ele pode ser trabalhado de forma de uma linguagem criativa, modulando o estilo, o estilo daquela mensagem. Vale muito a pena ser testado. E o DALL-E, que eu usei aqui para criar essas imagens, usei entrando via Bing. Tá, mas aí você deve estar se perguntando assim, como é que eu posso ter acesso a elas de uma maneira mais, né, centralizada? Essa plataforma que eu estou mostrando aqui é uma ferramenta que eu utilizei para os meus alunos de ensino médio, para iniciá-los, para começar o letramento deles em relação à inteligência artificial. Tá? Esse é o meu site, tá? Eu vou deixar no final dessa apresentação o endereço dele está aqui, e aqui você consegue acessar todas essas ferramentas, são todos os links das ferramentas,
certo? E você tem ali um videozinho explicando como utilizá-la, mostrando os resultados que ela nos passa, e também uma pesquisa, que é a forma com que eu encontrei de mostrar para os meus alunos como usar, mostrar, falar sobre o uso responsável e também testar para ver se a mensagem que eu passei do uso responsável e também de como utilizar a ferramenta foi absorvida por eles. Então, todos os 8 vídeos que vão ter aqui, eles têm um videozinho e tem embaixo uma pesquisa que é para justamente poder capacitar o aluno. Eu quero crer que essa é a primeira oficina gratuita online que existe, tá? Inclusive, ela certifica os alunos para quem quiser usar, ela está gratuita e aberta, e ela foi criada no intuito, então, de ajudar os mais expostos aos riscos da inteligência artificial que eu falei, que são os alunos de ensino médio, e, é claro, também fazer com que o professor possa aprender para poder, então, ter o acompanhamento devido do aluno, certo? Mas vamos, então, nos encaminhando para o final, e aqui a gente pensa juntos quais são os benefícios do uso dos recursos de IA nas práticas pedagógicas, e é isso que eu tenho estudado bastante, numa extensa coleção de artigos que eu tenho estudado, para tentar chegar quais são esses benefícios, o que a academia está dizendo sobre os benefícios hoje. E aqui eu elenquei 3 que ele gera, e eu testei isso com os meus alunos, inclusive se vocês entrarem no site vão verificar uma matéria que saiu na TV aqui em Florianópolis, há uns 3 meses, mostrando como é que essa prática foi trabalhada, tá? Ele promove engajamento, tá? E dá o protagonismo para os estudantes. Enquanto administração de professores, ele economiza o nosso trabalho docente, ele é uma ferramenta que depois que você está habilitado, ele nos oferece muito, e ele também personaliza e adapta qualquer tipo de conteúdo para contextos diferentes, tá? Para um uso interdisciplinar ou multidisciplinar, por exemplo. Além disso, tá? Qual a aplicabilidade da inteligência artificial na EPT, Educação Profissional e Tecnológica? Ela é muito aplicável em metodologias ativas, como ensino híbrido, para trabalhar à distância, por exemplo, resolução de problemas e abordagens baseadas em projetos que abordem problemas, né, você trabalha o projeto em si para desenvolver esse problema com o uso da inteligência artificial como auxiliar, e simulações de situação do trabalho e desenvolvimento de técnicas. Então, ele é excelente, a inteligência se propõe muito a esses 3 tipos que foram elencados aqui, existem muitos outros. E mais, eu sei que eu estou chegando no meu finalzinho, as perspectivas que a gente tem, tá? Focado dentro do nicho EPT, do escopo da EPT, as perspectivas a gente tem inclusão à cultura digital, que inclusive é previsto na BNCC, comunicação crítico-reflexiva e também autonomia e adaptabilidade. É óbvio que tudo isso só vai ser bem sucedido, né, na prática educativa, na prática pedagógica, contanto que seja mediada pelo professor e também, né, auxiliada pelo professor na medida em que ele possa poder orientar os seus alunos nesse trabalho, tá? E, por fim, existem também os desafios que são a capacitação do professor, quantos de vocês já utilizam? Essa reflexão é interessante, o acesso a ela também, porque as versões gratuitas elas são limitadas, e isso é uma pena, mas assim vai ser o tempo todo. A integridade acadêmica, né, no que diz respeito a plágio, no que diz respeito a cópias ou criações de autoria do ChatGPT, não sendo plágio, mas ele sendo o autor, é algo que não é permitido pela academia e não tem o menor sentido. E também, quais são os métodos de avaliação? Como é que a gente pode avaliar o aluno que está utilizando o ChatGPT, por exemplo, no seu trabalho? Talvez uma das soluções aqui seja não trabalhar as perguntas mesmo, mas trabalhar as respostas. Você dá as respostas do que você quer, criando um problema para ele, e ele vai buscar as perguntas. Existem tantas formas e cabe a gente parar para fazer essa reflexão. Quais as melhores, mais eficazes? E para fechar, então, fica aqui. Aqui está o site, tá? eduardogafa.com.br/ensino-comia, ensino com inteligência artificial. No Instagram, também no YouTube, vocês encontram os mesmos vídeos que vão estar no site. O site ele é instrucional, mas no YouTube e no Instagram esses vídeos estão disponíveis, sobretudo no YouTube, que são vídeos mais longos, onde eu faço várias comparações e simulações e mostro todas as ferramentas que eu falei aqui. E também existe um grupo de professores, eu vou pedir para o professor Douglas depois colocar o linkzinho aqui, um grupo de professores que são professores que estão trazendo educação, a inteligência artificial para dentro da sala de aula. E é um grupo que eu criei como se fosse uma comunidade de prática,
todos estão convidados, eu vou deixar o link aqui para vocês mais adiante. E para a gente fechar agora, por fim mesmo, fica a reflexão, a inteligência artificial nos permite transformar a educação. Isso é patente. Porém, é a inteligência humana que vai poder tornar real tal transformação. Sem inteligência humana, sem reflexão, sem responsabilidade da inteligência humana, a inteligência artificial é nada. É como um livro didático fechado. Agradeço muito a atenção de todos vocês. É isso aí, muito obrigado, Eduardo. Excelente a tua fala. Acho que é uma provocação muito oportuna, né, para a gente iniciar essa semana. Depois, só atualizando aqui, a transmissão do YouTube começou um pouco depois, mas depois eu te mando o link da gravação completa, que eu troco lá no link do YouTube. A palestra foi toda gravada também, tá? Perfeito, perfeito. Muito obrigado novamente pela honra, pela oportunidade, né, de poder conversar, introduzir esse evento maravilhoso que eu quero acompanhar ao longo da semana. Tranquilo. A gente agradece a participação. Achei que as reflexões foram muito importantes, principalmente ali que você traz a questão da inserção da tecnologia, né? A gente fica discutindo se vai integrar ou não, mas ela já está sendo usada, né? Os estudantes já estão utilizando, então cabe muito a gente ter esse olhar crítico de observar o que já tem de bom, o que não tem de bom, conseguir construir em cima disso. E o teu convite final, eu acho que é o essencial, a gente trabalhar junto, né? Trabalhar numa comunidade, trocar as experiências, socializar essas práticas, porque é assim que a gente consegue ir construindo e lidando com essas transformações que estão realmente constantes, né? A IA explodiu ali com o ChatGPT e apareceu um monte de IA que parece que estava dentro de um armário e de repente abriu tudo de uma vez, a gente ficou doido, né, com tanta opção. Exatamente. E acho que realmente só conversando para a gente lidar bem com esse mar de opções, né? E a gente tem muitas mais perguntas do que respostas hoje para dar, né? Muitas. Exatamente. Não, e o bom é saber quem está trabalhando com isso para saber com quem conversar, né? Então, quem está acompanhando, reforça o convite, né, de acompanhar aí o trabalho do Eduardo. Muito obrigado novamente pela tua palestra. Agradeço. Uma boa noite. Então, aqui com a banca. E um bom trabalho. Obrigado. É isso, gente. Com essa abertura muito legal do nosso convidado, Eduardo, eu vou dar início, então, agora à nossa sessão de bancas. Nós temos 5 pessoas hoje para a banca, então, diferentemente dos outros dias, que a gente tem 2 sessões com 4 pessoas, a gente vai fazer hoje uma grande sessão com 5 e a banca vai se manifestar ao final, tá? Então, eu vou resgatar aqui como que funcionam as apresentações. Cada estudante tem até 10 minutos para fazer as suas apresentações. Eu vou colocar o slide aqui na tela, passar a apresentação para o estudante pode avançar e voltar aos slides. Lembrando, eu vou colocar o timer também aí de 10 minutos, né? Então, cuidar para não passar desse tempo. Os avaliadores da banca já estão com a planilha de avaliação aberta e já vão lançando as pontuações aí da apresentação naquela planilha. Ao final das apresentações, eu vou chamando um por um, aí a gente vai fazer as manifestações. Quem estiver no chat, estiver acompanhando no YouTube, se tiver alguma pergunta também, é nesse momento, tá? Então, ao final das apresentações dos nossos estudantes concluintes, a gente vai abrir para as manifestações. Quem tiver alguma pergunta, algum elogio, algum comentário, fica à vontade para jogar no chat, a gente traz aqui para o pessoal. O primeiro da nossa lista de apresentações de hoje é o Isaías, e eu acredito que ele acabou de cair aqui da conexão. O Isaías é de Roraima e ele está com problema lá na conexão, que caiu, teve um rompimento de fibra ótica ali no estado. Ele tentou conectar com dados móveis. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pular para o próximo. Se o Isaías conseguir entrar ainda hoje, a gente apresenta, senão eu vou remarcar a banca dele, a gente entende a situação, tá? Vamos para o que seria depois o Peter. Peter, você pode abrir a câmera, abrir o microfone. Eu vou colocar a sua apresentação aqui e te passar para você controlar o avanço e o retorno. Consegue ver aí o avançar e o voltar embaixo da sua apresentação? Consigo sim. Tá, beleza então. Agora são 19h38, então você tem até 19h48 aí, ou quase 10 para as 8, para concluir a sua apresentação, tá? Tá com você então. Ok.
Boa noite a todos os professores, aos colegas e as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube essa apresentação. Seguindo o roteiro proposto aqui, o meu nome é Peter, eu moro em Belo Horizonte, eu sou jornalista de formação, é a área em que eu atuo já há mais de 10 anos, e nesse mês agora também eu estou concluindo uma graduação em filosofia. Eu já lecionei em cursinhos preparatórios, dando aula de redação, e agora, concluindo a graduação em filosofia, futuramente eu quero ir para a sala de aula, e já ir para a sala de aula com o conhecimento das tecnologias que nós aprendemos ao longo desse curso aqui de especialização. E por que eu escolhi esse tema, que é o tema do uso do smartphone no combate às fake news? Primeiro porque as fake news é um problema atual que nós temos hoje. Nós vimos nos últimos anos as notícias falsas, elas colocando em risco, inclusive, a democracia, não só aqui no Brasil, mas em diversos países. As notícias falsas, elas sempre existiram, mas nunca nessa escala, com esse alcance que é proporcionado pelas tecnologias que nós temos hoje, com as redes sociais, com os meios de comunicação. Então, por isso, eu vejo a necessidade, não só eu, vários pesquisadores, vários estudiosos, eles veem a necessidade de um trabalho de combate às fake news. E, no caso, combate às fake news com o uso do smartphone, é porque o smartphone hoje, ele é o aparelho mais utilizado para acessar a internet aqui no Brasil. Nós temos hoje mais smartphones do que pessoas, do que a população. O número de smartphones em atividade no Brasil é maior do que a nossa população, e boa parte da população, principalmente nas áreas urbanas, já possui acesso à internet, e aquelas pessoas que têm, a grande maioria acessa por smartphones. E por isso, eu decidi fazer esse trabalho. Uso dos smartphones para poder combater as fake news. O público-alvo que eu escolhi foi alunos do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Por que esses alunos? Porque, segundo pesquisas, as pessoas idosas, elas são mais propensas a compartilhar notícias falsas pelo smartphone, que elas recebem em grupos de WhatsApp, recebem pelo Facebook e por outras plataformas, elas estão mais propensas do que os mais jovens. Os mais jovens, por questões geracionais, por questões de habilidade ali no uso do smartphone, eles estão menos propensos a compartilhar. Então, para dar uma contribuição social, de trabalhar justamente com o público que é mais vulnerável, eu decidi fazer esse trabalho na educação de jovens e adultos. Aí, como que foi produzir o primeiro recurso que foi proposto aqui na nossa especialização? Eu produzi esse e-book, que ele se chama Como Identificar Fake News. Ele é um e-book curto, ele tem poucas páginas, se não me engano, ele tem 18 páginas, e ele foi escrito numa linguagem bem simples, numa linguagem bem resumida, indicando como que as pessoas podem identificar fake news. O título é muito chamativo, às vezes o título não corresponde com aquilo que está no corpo da matéria, às vezes o veículo que está divulgando essa notícia é um veículo que é estranho. Vamos colocar, por exemplo, Diário de Notícias do Vietnã, e está divulgando notícias do Brasil, notícias sobre política no Brasil, e isso é um motivo para se desconfiar. Então, tem recursos hoje gratuitos disponíveis na internet, fora algumas outras dicas que estão nesse livro, nesse e-book, que podem ajudar nessa identificação. É um conteúdo introdutório, ele não resolve o problema. O trabalho de combater fake news ele é amplo, ele vai demandar mais estudos, mais trabalhos, outras frentes de trabalho, mas esse é um material introdutório, que ele pode ser utilizado em sala de aula e também pode ser compartilhado fora da sala de aula. A partir do momento que as pessoas tiverem acesso a ele, elas podem absorver o conteúdo, consultar várias vezes e também divulgar. E até mesmo a estrutura desse e-book foi pensada no smartphone. Ele foi feito do tamanho da tela de um smartphone.
O outro trabalho, né, o outro recurso que foi produzido foi um podcast, e nesse podcast eu trouxe outras informações, que eu abordei questões de percepção, de como que as notícias elas afetam o nosso dia a dia, e como nós, mesmo tendo formação, tendo senso crítico, acompanhando o assunto, nós também estamos propensos a compartilhar notícias que vão de encontro àquilo que a gente defende, que vão de encontro àquilo que a gente acredita, e por isso os especialistas da área recomendam que, mesmo quando a gente concordar com o conteúdo, que a gente deve ter um senso crítico, que a gente também pode ser enganado. Foi essa a temática do podcast, e foi esse o trabalho que foi feito. Na experiência aqui, falando sobre a experiência total de como foi a experiência do curso e de produzir todo esse portfólio, eu venho da área do jornalismo, então eu não tive nenhuma dificuldade para poder produzir os materiais quando a gente se fala na parte técnica, de redigir textos, de revisar, de resumir os textos para eles ficarem mais acessíveis, de fazer a diagramação, no caso do e-book, de editar o áudio, de montar o áudio. Não tive nenhuma dificuldade nessa parte, não foi nenhuma novidade para mim. Por outro lado, a mentalidade de produção ela mudou totalmente, porque uma coisa é você produzir um recurso informativo, um material informativo, e outra é produzir um material educacional, que ele tem uma finalidade educacional. Então, isso depende de uma mudança de mentalidade, isso foi novo para mim, foi o maior aprendizado que eu tive, e principalmente de colocar esse recurso à prova, de divulgar ele para o meu público-alvo e pegar um feedback, falar assim, o que vocês acharam, o material foi acessível, vocês compreenderam, o que vocês poderiam fazer para melhorar esse material. Então, esse feedback foi fundamental, porque no dia a dia do jornalismo, o jornalista, o repórter, de forma geral, ele produz o material, divulga, e ele não se preocupa com feedback, né? Tem setores específicos de marketing, de relacionamento com a audiência que vão preocupar com isso. O jornalista ele já não trabalha nesse ponto. E no caso do educador, que ele vai produzir um material, um recurso educativo, ele precisa estar atento a isso. Na cabeça dele, ele pode achar que o material está maravilhoso, mas se ele não cumprir o propósito, que é o de passar as informações, de ajudar na formação do aluno, o material não tem grande valia. Então, essa experiência de testar o material e de receber o feedback e ter a possibilidade de melhorar o material, isso foi o mais importante que eu tive ao longo desse curso. E, para finalizar, como eu disse, foi uma experiência muito importante para mim. Como eu disse, eu tenho pouca experiência de sala de aula, e ao longo do curso, eu tive contato, né, com todos os alunos, os trabalhos em grupo, as dinâmicas que nós tivemos nas aulas práticas semanais, tudo isso foi de muita experiência, foi uma experiência muito produtiva para mim e de grande aprendizado, é o que eu espero poder levar daqui para frente, quando eu estiver na sala de aula, utilizando todos esses recursos que eu aprendi aqui. É isso. Show, muito obrigado, Peter, dentro do tempo certinho, parabéns pela apresentação. Daqui a pouco a gente abre, então, para os comentários da banca. Você já concluiu agora essa etapa, fica tranquilo, aliviado, já passou. Vamos passar para a próxima pessoa. Deixa eu pegar a apresentação de volta aqui. Eu só vou tentar mudar o layout aqui da apresentação para ficar um pouco melhor lá no YouTube. Isaías, será que você consegue apresentar? Eu vi que você entrou aqui na sala. Se você quiser tentar apresentar, senão eu chamo o Bruno e a gente tenta abrir a tua conexão mais tarde. Eu vou chamar o Bruno, então. Passar a apresentação aqui para o Bruno. E aí depois eu vejo com o Isaías. Bruno, está contigo? Você pode abrir a câmera, o microfone. Já conseguiu aí. Encontrou aqui para passar, avançar e voltar os slides? Ainda não, viu? Tá onde?
Em que partezinha? Logo embaixo de onde aparece o teu slide, deve ter uma setinha para frente e para trás aí. Não encontrei, não. Não? Deixa eu ver se eu te passei a apresentação. Passei. É uma barrinha cinza clara que aparece embaixo da apresentação. Não? Se não, se você quiser, eu fico com a apresentação e você pede e eu passo o slide para você. Pode ser também. Já encontrei, já. Encontrou? Quer tentar passar só para ver se funcionou? Isso, funcionou. Pode voltar, então. Então, eu vou colocar aqui o timer na tela. Sim. E já te passar a apresentação. Então, tá contigo, Bruno. Fique à vontade. Pode iniciar. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu sou professor de História aqui da Rede Municipal de Ensino na cidade de Itaporanga da Ajuda, Sergipe. E também leciono História na rede estadual. O tema do meu TCC ficou Recursos Educacionais Digitais na implantação do Diário Eletrônico na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Itaporanga da Ajuda. Então, eu escolhi esse tema com o intuito de sanar algumas dúvidas e angústia dos professores aqui da rede municipal. Itaporanga é uma cidade muito pequena, com pouco mais de 35 mil habitantes, sem muitos recursos, e a gente acabou passando por uma transição daquele diário físico de papel e caneta para um diário eletrônico. Cerca de 90% das escolas municipais daqui do município se encontram na zona rural, onde a maioria das pessoas não tem acesso às tecnologias e nem mesmo acesso à internet. Então, a população de professores, o corpo docente, começou a se perguntar como era que ia trabalhar com essa nova ferramenta educacional sem muito suporte. Então, eu acabei criando algumas metodologias com o intuito de criar uma capacitação para amenizar a angústia desses professores. O desafio é como podemos capacitar os docentes da Escola Municipal Prefeita Maria das Graças, Souza H6, através das tecnologias digitais para a implantação do uso do diário eletrônico. Quem era o público-alvo? Inicialmente, docentes da Escola Municipal Prefeita Maria das Graças, Souza H6, e futuramente todos os docentes da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Itaporanga da Ajuda. Ou seja, de início, o meu intuito era fazer uma capacitação somente com os professores da escola que eu trabalho. Mas a adesão acabou sendo tão grande que a gente acabou expandindo para todos os professores da rede. Um dos primeiros recursos a ser utilizado, os recursos tecnológicos, foi a criação daquele vídeo, no qual o vídeo ele acabava explicando como iria ser a capacitação, que a capacitação inicialmente seria de duas formas, tanto presencial como de forma online, através da plataforma Zoom, para aqueles professores que não pudessem estar lá presencialmente por algum motivo, e explicando quais eram as principais dúvidas que a gente iria sanar, as principais dúvidas que eles tinham. Dentro de lá da capacitação, eles iriam também poder tirar as dúvidas na prática, eles iriam praticar como era que utilizava essa ferramenta, até porque foi convidada a empresa responsável pela implantação do diário eletrônico para sanar as dúvidas, e a população do corpo de docentes e de professores de lá da região de Itaporanga, eles acabaram ficando bem entusiasmados com esse primeiro vídeo, O link do vídeo ele acabou sendo enviado para diversos grupos de WhatsApp de professores da rede, como também as redes sociais oficiais, tanto da prefeitura daqui do município, como também da Secretaria da Educação, e acabou tendo uma repercussão muito grande, sendo algo muito positivo para a nossa comunidade de professores. O outro recurso educacional foi o Canva. O Canva é um recurso educacional bem simples, porque ele permite criar apresentações interativas, textos e imagens no seu material, e também é uma ferramenta muito versátil. O que foi que eu utilizei através do Canva? Eu acabei criando um material de divulgação, no qual, nesse material de divulgação, tinha informações sobre a capacitação, data, local,
horário, o que iria ser passado lá, quais eram os objetivos dessa capacitação, para meio que despertar uma curiosidade para os professores e eles sentirem prazer em ir nessa capacitação. E acabou sendo algo positivo, porque dentro da capacitação, os professores se sentiram muito à vontade, eles conseguiram sanar as dúvidas deles, eles começaram a trabalhar na prática, né, todas as dúvidas que eles tinham, e esse era o meu principal intuito quando eu criei esse desafio. O próximo recurso foi um podcast, né, na qual eu acabei batizando de podcast educacional. Dentro desse podcast, eu acabei utilizando alguns temas, como a importância do uso do diário eletrônico, quais eram os desafios que os docentes tinham. Por exemplo, eles tinham uma resistência muito grande à mudança, né, por não ter familiarização tecnológica. Quais eram as estratégias que seriam utilizadas nas próximas capacitações? Por exemplo, fornecer treinamento de qualidade e suporte tecnológico para os professores, ou seja, quando o diário eletrônico fosse implementado, todas as escolas deveriam ter computador com internet, os professores eles iriam adquirir tablets para que eles viessem a trabalhar, e também mostrar aos professores que essa nova ferramenta tecnológica, ela só iria melhorar a vida do trabalho do professor. Por quê? Porque iria facilitar quando ele fosse colocar nota, quando fosse colocar conteúdo, eles não teriam mais aquela necessidade de estar utilizando papel, e até mesmo para documentos futuros, como declarações, históricos escolares, e assim por diante. Todas essas ferramentas tecnológicas, quando elas eram implantadas, né, elas eram enviadas através de links, tanto para grupo de professores, como também nas redes sociais, como eu já falei, do município, da Secretaria de Educação, da Prefeitura e também da escola em questão, que é a Escola Municipal Prefeita Maria das Graças, Souza Garcês. Com relação à elaboração do portfólio, eu senti algumas dificuldades, até porque eu não tinha muito domínio da tecnologia. Para mim, a experiência ela foi muito grandiosa, eu acabei aprendendo coisa que eu não imaginava que iria aprender, né? E sem falar também no que eu costumo chamar como aprendizagem significativa. Eu nunca imaginava que eu, do interior do Nordeste, de Sergipe, iria acabar desenvolvendo outros conhecimentos e troca com professores de diversas partes do Brasil, tão longe, tão distante de mim. Ao mesmo tempo, eu lembro que toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu colocava no grupo, vinha pessoas, colegas de outros estados, para sanar minhas dúvidas, e isso para mim foi muito importante. Por hoje é só. Ótimo, Bruno. Obrigado pela tua apresentação. Deixa eu abrir minha câmera aqui só para chamar a próxima pessoa. Então, tudo certo. Vamos para a próxima pessoa da nossa lista. Daqui a pouco a gente comenta todas as apresentações. Lembrando que quem quiser acessar os portfólios completos dos estudantes que estão apresentando hoje, o hot site do evento, né? Vou colar aqui no chat, colar lá no YouTube também. Vocês podem observar os trabalhos completos de todos os estudantes que estão apresentando hoje. A próxima pessoa a apresentar é a Letícia. Letícia, quiser já abrir a sua câmera e o seu microfone. Eu vou pegar a apresentação aqui. Te passei a apresentação, veja se você consegue ver os controles aí para avançar e voltar. Beleza? Oi. Então, vou só ativar o timer aqui para te ajudar no tempo, né? Para não passar do tempo. E começou. Tá contigo. Boa noite, gente. Meu nome é Letícia, sou do Espírito Santo. Eu sou formada em Engenharia de Aquicultura. Meu curso mexe com organismos aquáticos, qualidade de água, produção de peixe, qualquer organismos aquáticos. Meu desafio, eu estou aqui hoje para apresentar meu desafio, né? Meu desafio é uso de tecnologia
educacional. Ai, calma aí que eu tô nervosa. Uso de tecnologia educacional no auxílio do controle de parâmetros de qualidade de água do IFES Campos Alegre. A motivação do meu desafio foi, eu conversei bastante com colegas da minha área, com graduandos que estão no curso e tal, e eu percebi a dificuldade que eles tinham em relação a parâmetros de qualidade da água. No nosso curso, por ser essa matéria ter pouco tempo, ela não mostra para a gente tudo que tem que ser feito, tudo que a gente pode aprender em relação à qualidade de água. E qualidade de água é um fator muito importante para a nossa área, porque qualquer probleminha que der na qualidade da água pode morrer produção, pode acabar com muita coisa. Meu público-alvo foi estudante de engenharia de aquicultura ou técnicos de aquicultura. E na primeira prova, né, a P1, o roteiro e a gravação de vídeo, eu falei sobre o que eu iria fazer nessa prova, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu não sou muito de câmera, tenho muita vergonha, mas consegui fazer e com a orientação dos professores eu fiquei mais tranquila em saber as ferramentas, o que eu conseguiria fazer sem muita dificuldade, né? Eu vi que era mais simples de fazer do que eu imaginava. Na P2, a gente teve que fazer um recurso educacional, né? Eu já tinha em mente de fazer um Instagram educacional, só não tinha o start ainda para começar. O Instagram foi uma ferramenta que eu quis usar, porque eu vi que muita gente da minha área utiliza essa ferramenta, muita gente tem acesso ao Instagram, é um acesso rápido, fácil, você está ali usando todo dia, e pode aparecer lá no seu feed sobre agricultura, e você pode se interessar e saber mais, entrar no feed, ter curiosidade e aprender mais. Então, eu escolhi essa ferramenta, onde eu falo sobre curiosidades, falo sobre agricultura, sobre os parâmetros, como cada coisa funciona, porque são importantes, e eu quis usar essa ferramenta. Meu público se deu muito bem, melhor do que eu imaginava. Tive bastante feedbacks bons em relação ao que eu poderia colocar, em relação ao que eu poderia melhorar. Curiosidades, apareceu até gente que não sabia o que era, e ficaram interessados e vieram conversar comigo sobre o assunto. Então, foi uma ferramenta muito positiva que eu gostei muito de fazer. O podcast. Meu podcast eu dei o nome de Papo Aqua, e o assunto do meu podcast foi um bate-papo com um amigo que também é graduando de engenharia. A gente conversou sobre qualidade de água numa produção grande, né, de grande porte, o que poderia ser feito, os parâmetros que deveriam ser seguidos para não perder a produção, como você deveria começar a sua produção. E foi um bate-papo bem legal, com várias curiosidades sobre agricultura. Meu público também gostou bastante. Muita gente veio falar que eu poderia falar de forma mais natural, né? Por ser minha primeira vez, eu fiquei meio tímida. Mas eu tive vários feedbacks legais. Deixa eu lá, cair. A P4. Eu gostei muito de fazer o portfólio, porque deu para a gente ver tudo que a gente aprendeu em um ano, né? Foi coisas gigantes. A pós me tirou muito da minha zona de conforto, várias coisas que eu achava que eu não poderia fazer, ou que seriam difíceis de fazer, eu consegui fazer e me senti bem fazendo. Vi que eu posso fazer e eu consigo fazer, posso utilizar futuramente, eu pretendo dar aula, né? Então, esse curso de pós foi muito bom, uma agregação muito boa no meu currículo. E é isso. Eu acho que é isso. Tá certo. Obrigado, Letícia. Parabéns pela apresentação. Obrigada.
E vamos agora para a próxima apresentação da Sara Caroline Marchi. Sara, tá aí? Tô sim. Só vou ver se eu consigo só ajustar o layout da sala aqui. É um layout um pouco diferente. Eu vou deixar no esse automático. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Vou botar personalizado. Aqui. Se já quiseres abrir a tua câmera, Sara. Apareceu? Deu certinho. Então eu vou te passar o controle da apresentação agora e aí eles vão aparecer aí embaixo para você, tá? Tudo bem. Tarará, Sara. Apareceu? Não, ainda não. Fica bem embaixo dos slides. É uma barrinha quase imperceptível, cinza claro, assim. Isso, agora apareceu. Tá. Beleza. Então vou colocar o timer aqui para você poder acompanhar. Ó, só não apareceu o meu slide, tá no dela ainda. Ah, desculpa, eu que acabei esquecendo de trocar. Já que você está com a apresentação, tem um ícone de mais ali na esquerda. Uhum. Se você clicar ali, deve aparecer o teu slide ali. Demais. Deixa eu ver. Embaixo, na esquerda, senão eu pego de volta aqui rapidinho. Não, demais não apareceu, não. Já troquei. Opa, só tá grandão. Já vou diminuir aqui. Aí. Vou te passar de volta. Perdão, eu que esqueci de fazer a troca aqui. Prontinho. Aí, tá então, ótimo. Fica à vontade, Sara. Agora você tem até 10 minutos para apresentar. Tá contigo. Tudo bem. Sara, moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de Sertãozinho, porém presto serviço para a cidade de Ribeirão Preto. E aqui hoje eu coloquei um título mais enxutinho para conseguir abordar mais coisas do que colocar o nome da empresa mesmo no título, que ficou em Tecnologias Educacionais Digitais para capacitar representantes de uma empresa de Ribeirão Preto, que a gente pode adequar como qualquer empresa até o princípio, né? Aqui, os principais objetivos eu dividi entre desafio, público-alvo e motivação. No desafio, como que a gente pode explorar as tecnologias educacionais digitais para capacitar representantes recém-contratados de um setor específico, que seria o setor de reembolso residencial da empresa que eu trabalho, que é a Brasil Center de Ribeirão Preto. O público-alvo ficou mesmo nesses representantes e colaboradores recém-contratados. E a motivação, o que me fez fazer esse processo, né? A gente já aplica uma parte dentro da empresa, mas não com todos os recursos digitais que eu acabei aprendendo aqui no curso. E aí a motivação é para facilitar e adaptar o procedimento pedido pela empresa, que é um resumo do nosso atendimento, esse tipo de coisa, porque querendo ou não, a Brasil Center, ela é uma terceirizada da Claronet, e a gente consegue atender praticamente milhões de pessoas em um dia só. E como o nosso setor é um setor um pouco mais crítico, acaba tendo alguma divergência entre os pontos dos setores anteriores até chegar no nosso. Então, tem que ser uma abordagem um pouco diferente. Aqui nas estratégias, na P1, eu utilizei o Adobe Express, para estar fazendo aquele roteiro, né? Aprendendo a fazer o roteiro e estar fazendo um vídeo explicativo do que é a empresa. Por exemplo, você acabou de ser recém-contratado. Vamos generalizar a empresa, não vamos colocar que seja só a minha ou de qualquer trabalho. Vamos colocar como qualquer trabalho que a pessoa entre. Ela vai querer saber mais sobre a empresa, do que se trata a empresa, o que a empresa faz, o que a empresa atende. Então, assim, o roteirinho básico que a gente aprendeu aqui,
e mais o vídeo explicativo com informações da empresa mesmo. O que ela é, o que ela faz, quando foi fundada. Na P2, eu continuei com o Adobe, porque eu senti uma facilidade de interação com ele, e eu conseguiria passar esse recurso que eu estaria aprendendo aqui para dentro da empresa. Foi no Adobe, né, como falei, e esse vídeo eu gerei como uma simulação de atendimento, um roteiro de identificação do contrato ou usuário. Eu fiz uma aplicação dele com compartilhamento via link. Joguei no meu grupo de trabalho, e aí o pessoal que gostaria de estar dando o seu feedback acabou assistindo e recorrendo ao feedback depois. Porque isso aqui eu consigo utilizar para dentro da empresa. Na P3, o recurso utilizado foi o Spotify do podcast. Roteiro da atividade P2 foi só uma transição. Eu praticamente apliquei a P2 na P3, usando a mesma base, porém em forma voltada para o áudio. Porque você pode estar dentro do carro, você está na sua casa, você está no ônibus, indo para o trabalho, você consegue ter uma facilidade maior de ouvir do que de estar parando para assistir um vídeo. Não que o vídeo não seja legal, mas o vídeo você tem que estar quietinho ali para conseguir ver. Você não consegue ouvir ele a qualquer momento, porque você tem que fazer um contato visual. Então, o podcast ajudou muito nessa questão de você estar ouvindo e estar entendendo, e você pode ouvir a qualquer hora. Nas considerações finais, eu coloquei aqui a minha abordagem mesmo, a forma que eu me senti fazendo, me deu a oportunidade de aprimorar, expandir as habilidades. Eu já trabalhava com isso, mas não dessa forma que foi abordado no curso, né? Consegui adaptar novas ferramentas da tecnologia, novas estratégias pedagógicas, conseguindo variar agora entre um podcast. Antes eu ainda não tinha conseguido aplicar um podcast no pessoal. Eu vi que eu tive uma recepção muito boa disso. Eu tinha um pouco de dificuldade maior na elaboração de roteiros. Hoje já não sinto mais essa dificuldade. Vídeos educativos, produção de recurso didático, para mim, ficou um pouco mais fácil do que antes. Porque agora eu consigo visualizar o que é mais importante, o que eu colocaria se eu tivesse no lugar da pessoa. Estaria aprendendo com a pessoa. Porque cada dia a gente acaba aprendendo uma coisa diferente para ser passada. Os resultados que eu acabei obtendo durante a aplicação e esse ano de curso foram bem positivos, de certa forma. Os vídeos, os materiais educativos foram eficazes. A transmissão eu consegui fazer tanto dentro do horário de trabalho quanto fora. Muitas pessoas vieram falar comigo mesmo fora do horário de trabalho, porque achou interessante, sentiu uma facilidade de estar ouvindo aquilo lá. Eu esqueci de tal coisa. Ele conseguiu voltar a qualquer momento para conseguir estar lembrando o que foi dito. E aqui tornando o aprendizado um pouco mais acessível e interessante, né? Porque se não for interessante, não acaba aprendendo a atenção. Como eu falei, o podcast ele contribuiu para diversificar. Como eu ainda não tinha aplicado, foi uma experiência um pouco diferente. E as diferentes abordagens do conteúdo foi uma coisa muito positiva para mim. No ponto de eu estar conseguindo aprender fazendo e aprender aplicando. Então, de certa forma, eu tive só experiências positivas com tudo isso. Até o momento é só, e depois a gente pode iniciar com perguntas. Tá joia, Sara, muito obrigado pela sua apresentação.
Deixa eu voltar com a minha cara aqui. Eu acredito realmente que o Isaías não vai conseguir apresentar hoje. Eu vou conversar com ele para a gente remarcar por conta do problema de internet no estado dele. Não fica preocupado, Isaías, acabou de cair de novo. Ele está entrando e saindo, tentando usar os dados móveis e não deu. Eu converso com ele depois. Eu acho que a gente pode encerrar essa sessão, né, Douglas? Vou chamar, então, a banca para abrir a câmera aqui. E agradecer a apresentação dos alunos de hoje. Tivemos a apresentação na sequência, né? O Peter, depois o Bruno, a Letícia e a Sara. E eu acho que para iniciar, a gente dá a palavra primeiro para o nosso excelentíssimo especialista convidado. Emerson, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta em relação aos trabalhos apresentados hoje, algum questionamento ou alguma sugestão, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Todos bem? Agora que passou a euforia da apresentação, não é? A gente se acalma. Passei pela mesma situação, né? Quando a gente vai apresentar, dá aquele nervosismo. Eu estou encantado e eu lembro de uma frase do professor Douglas na minha apresentação. Ele disse o seguinte: a diversidade do projeto TED-Pro, aonde o TED-Pro pode chegar. Então, nós estamos falando aqui do sertão do Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, e projetos lindíssimos, fabulosos, que permitem, não é? Desde a água, a fake news, que é social, é um plano estratégico para a mudança de mentalidade de um país, de um povo, de uma nação. Quando nós aprendemos a entender a informação e a gente compartilha disso, né? Mas vamos lá. Professor, só me esclareça se eu estiver errado. Eu posso fazer a consideração de cada um dos alunos? Pode ser? Ok. Pode passar nominalmente. Se quiser chamar alguém ou perguntar para alguém especificamente também. Estão todos online ainda, ninguém caiu e esse é o momento. Ok. Então, Peter, o uso do smartphone no combate à fake news. Um jornalista pensando em como nós podemos melhorar a informação, e eu achei estrategicamente perfeito, Peter, quando você fala com a EJA. A EJA, nós temos um problema social envolvido nisso, não é? Quando nós estamos num país em que os índices aí estão de 40%, 50% de evasão escolar no ensino médio, e que lá na ponta esse aluno tenta retornar, né, ao seu processo educacional, como é importante. Eu hoje sou psicopedagogo, trabalho com educação aqui em Santa Catarina, no sistema Fiesc, que é o SESI e o Senai, e como nós enfrentamos isso, e eu fiquei muito, muito, muito encantado com todo o detalhe que você planejou, né? Fazer a apresentação no modelo do smartphone para que ficasse mais visual, pesquisando a informação, transitando isso para que o usuário final pudesse entender, e essa forma de comunicação, ela é fundamental. Então, o TED-Pro faz com que a gente pense no público, quem vai ver, quem vai ouvir, lembrando que nós temos alguns processos de aprendizagem, visual, sinestésico, auditivo, e o TED-Pro consegue construir isso, e você usou muito bem cada uma das suas estratégias. Eu também coloco aqui como uma observação o processo de avaliação. Então, você tem a construção, você tem o desenvolvimento da sua ideia, e como avaliar também é importante colocar no passo a passo. Passando para o Bruno, que são os recursos educacionais digitais na implantação do município, não é? Do município, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, você sabe quantas escolas municipais tem no teu município? Então, tá me ouvindo? Tô ouvindo. É só por curiosidade, tá, Bruno? Não é uma pergunta... No nosso município, a gente tem aproximadamente 25 escolas,
né? Dentre essas 25, a gente tem 5 na sede da cidade e 20 no interior, né? Interior bem distante e escasso de tudo, né? Que atende todo o sertão, né? Isso, inclusive a escassez da tecnologia mesmo de acesso à internet, né? Que era a principal, vamos dizer assim, dificuldade dessa implantação desse diário eletrônico, né? Como utilizar um diário eletrônico em um local que não existe nem acesso à internet, né? Tanto que uma das coisas que a Secretaria da Educação do município queria fazer era que o professor viesse no turno oposto para a sede da secretaria para fazer essa atualização diária, né? Mas com as capacitações a gente acabou fazendo meio que parcerias com empresas para instalar acesso à internet no próprio povoado, porque seria uma contramão, né? Promovendo essa inclusão, não é? E que fantástico quando você fala em capacitação. Você não pensou só em você ou na tua realidade da escola municipal ali, da sua escola, não é? Você pensou em todo um contexto e é isso que o TED Pro faz, é isso que ele se propõe. Eu tive a oportunidade no ano passado de ver todos os projetos pensando exatamente nisso, em como o nosso projeto impacta o município, impacta uma empresa, impacta um grupo, e você colocou isso muito bem pontuado aqui. É a promoção do recurso, né, desse compartilhamento, e olha só, não é? Nada substitui a partilha. Eu achei muito legal quando você fala assim que tentou reunir a galera, reunir as pessoas para que vocês pudessem ter essa troca de informação, essa troca de ideias. Então, parabéns pelo projeto, tá? Passando para a Letícia. Letícia, deixa eu te contar uma coisa aqui de Santa Catarina. Foi feito um levantamento da qualidade da água e também foi feita uma pesquisa com algumas espécies de peixes aqui do nosso território. Quase 80% tinha resíduo de plástico na carne do peixe. Então, olha o que você desenvolveu. Um projeto onde tem informação no Instagram, onde tem um podcast falando da qualidade da água, levando isso para a graduação. Na graduação, às vezes, nós temos limitações ali de processo, então eu achei fabuloso, extraordinário que você trouxe. Papo Aqua. Eu até anotei aqui, depois eu vou seguir lá nas redes sociais, muito bacana. E mais uma vez isso, né? O TED Pro pegando uma realidade, um desafio, um problema e transformando isso. E interessante que todos vocês, né? O Peter, que é jornalista, o Bruno já é professor, e a Letícia, né, vocês não estavam nervosos, porque vocês apresentaram muito bem as suas ideias. Isso demonstra que realmente prepararam o conteúdo, desenvolveram o conteúdo. E olha que legal, não é? Lá no portfólio, quando a gente desenvolve cada abinha daquela, eu visualizei isso e lembrei do meu passo a passo, e eu estava lembrando de quando eu fui colocar isso, não é? E como é importante a gente visualizar. Então, a tecnologia, ela sendo trabalhada dessa forma, ela nos ajuda a construir tantas coisas, né, fabulosas. Então, parabéns, Letícia, muito bom. Obrigada. Indo aqui para Sara. Sara, olha o que você está planejando, olha que extraordinário. Eu sou da Fiesc, então a Fiesc é a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho e, olha, vem em contrapartida com o que eu estudei no ano passado, para nós levarmos recursos para a indústria em relação à pessoa com deficiência. Então, como as lideranças vão receber essa pessoa e como as lideranças vão trabalhar com essa pessoa, adequando o espaço, o ambiente e tudo mais. E você colocou algo aqui que eu achei tão extraordinário. O teu trabalho, você coloca, né, o meu desafio, formação aqui dos representantes. Mas você está pensando em milhões de pessoas que precisam do trabalho da sua empresa todos os dias. Olha a proporção disso, como é gigante. Porque uma pessoa bem qualificada, bem treinada, bem preparada, quem precisa dessa pessoa? O cliente.
Então, você pensou nisso e o cliente vai ser beneficiado com esse projeto. E, mais uma vez, nós temos um aprendizado, alguns auditivo, outros visual, outros mão na massa, né? Eu, por exemplo, preciso fazer. Se eu ficar só ouvindo, eu não consigo desenvolver. Então, eu preciso aplicar. Você pensou em tudo isso no teu projeto. Então, os representantes que terão acesso a esse material vão produzir lá na ponta o que toda empresa procura, que é entregar um produto de qualidade, um produto com referências, enfim, não é? E detalhe, né? Você pensou no lúdico, de fazer um processo que seja divertido até para eles aprenderem, para que eles possam consultar depois. Não é simplesmente colocar todo colaborador novo numa sala, a gente funciona e trabalha assim, pronto, agora se virem, né? Então, esse pensamento é pensamento de dono, é pensamento no cliente, então o teu projeto é maravilhoso também. Enfim, eu estou elogiando todo mundo porque eu achei extraordinário cada um dos trabalhos. Depois eu vou pedir para os professores autorização para entrar em contato com vocês aí, porque tem algumas coisas que nós podemos vincular com o nosso trabalho realizado aqui. Só para vocês terem uma ideia, se eu vou falar eu tenho hoje aproximadamente 5.000 jovens aqui que precisam falar sobre fake news, eu tenho 5.000 jovens que precisam entender qual é a realidade de uma cidade lá no sertão, eu preciso falar com jovens que o cuidado com a água é fundamental, eu preciso falar com jovens, Sara, que o mercado de trabalho precisa pensar no cliente. Então, parabéns a cada um de vocês e parabéns aos professores, que eu sou um fã aí do TED Pro, amo essa música e vamos lá. Parabéns. Esqueci de abrir o microfone. Obrigado, Anderson, pelas contribuições. Muito atento aí às apresentações, né? Reforço aqui essa questão da diversidade, acho que realmente é muito visível, né? Todas as turmas isso aparece bastante e às vezes a gente tenta até aproximar alguns temas por dia, mas no fim cada um tem uma realidade muito diferente, né? Eu acho que eu passo primeiro para o professor Douglas fazer os comentários. Douglas, se quiser comentar alguma coisa das apresentações, e depois eu fecho a sessão de hoje. Queria agradecer pela oportunidade de aprender com todos vocês. Cada banca é um espaço formativo, né? A gente está com um espaço aberto, nós estamos, como eu disse, matrículas abertas, o pessoal aqui também está aprendendo, inclusive o pessoal que está se inscrevendo para participar do curso, é uma oportunidade já de antes de começar a saber o que é produzido no final, né? Todo esse relato, toda essa trajetória, essa experiência, as transformações, os desafios, as superações que vocês vivenciaram. Então, é muito lindo de ver isso. Afinal, é um ano, né, de dedicação que vocês empreenderam e dedicação de todos nós, né, que a gente está aqui junto nesse momento agora, celebrando também o espaço de celebração. Queria dizer, gostei muito do trabalho do Peter, eu achei assim, né, fica evidente quando a gente tem cada um com suas contribuindo com o seu máximo do seu potencial, com as suas habilidades, com os seus talentos. Então, a gente vê aí as formações, a própria natureza do ser humano envolvido na apresentação, e aí com isso o próprio Peter mostrou, e eu sou obrigado a pontuar aqui que é excelente oratória, ele mostrou que já era uma pessoa, um sujeito próximo, de certa forma, à produção de conteúdo, então fica evidente no e-book, a qualidade do e-book que ele desenvolveu, a qualidade dos recursos educacionais, a qualidade do podcast, e ainda assim, isso é muito legal, mesmo que a gente tenha estudantes com esse perfil mais próximo à produção digital, né, no universo digital, a gente vê a potencialização do uso das tecnologias, das metodologias, no contexto no qual eles estão inseridos. Nesse caso, o Peter mostrou bem isso, e me chamou muita atenção a palavra que ele trouxe, né, e essa palavra ficou na minha cabeça, que sempre penso nisso, que é a mudança de mentalidade, Peter, tu falou sobre o uso do recurso, né? Sobre outra coisa que ele disse, colocar o recurso à prova,
observar o feedback, foram todas falas tuas, Peter, e que ficaram marcadas aqui para mim, que é uma coisa muito legal, né? Tu está falando de comportamento humano, mindset, ao mesmo tempo, né? Apesar da gente estar falando de ser um curso de tecnologias, olha o quanto de comportamento humano também é exigido e tratado junto com esse uso das tecnologias. E a gente sempre fala desse espírito inovador, a gente fala muito isso no curso, né? De se desafiar. E acho que os teus registros aqui e o que tu construiu, evoluindo, né? É perceptível o nível que tu tens já altas habilidades, digamos assim, com facilidade de produção de conteúdo, mas ainda assim teve a oportunidade de evolução, e isso é notado no teu resultado aqui no teu podcast. O Bruno, a capacitação para uso de diário eletrônico, o Bruno, né, é o meu afiliado lá no nosso grupo. Eu acho bem desafiador, já tem um perfil um pouco diferente, que não estava tão acostumado com a produção de conteúdo digital, com a experimentação no uso de tecnologias, mas ainda assim, já que é um outro... Olha, vocês falaram da diversidade o Anderson falou da diversidade cultural que a gente tem aqui, né? E claro, a diversidade no sentido mais amplo, né? Inclusive normal, né, de uso das tecnologias. E isso é presente no nosso curso e é ultra desafiador para nós, e é muito bom ver cada estudante evoluindo no seu ritmo e no seu contexto. E o Bruno, já que não tinha tanto contato assim com as tecnologias, teve um desafio, né, específico para ele, mas apesar desse pouco contato, ele conseguiu se superar, e a tua apresentação, Bruno, foi muito boa. Tá? Queria te parabenizar também, foi bem legal. A gente viu ali a tua evolução também, a tua experimentação, a tua preocupação com a implantação do diário eletrônico aí no teu contexto, no interior, né? Então, muito, muito interessante, Bruno. Parabéns pelo teu trabalho. A Letícia também, minha afiliada. Então, um destaque para a Letícia aqui foi, para mim, né, Letícia, eu vou tentar ser sintético para não me alongar muito, mas a tua produção do podcast, lembra lá no feedback que eu te dei do podcast, eu te falei isso também, e vou falar aqui, eu avaliei vários podcasts e muitos deles, o formato era somente uma pessoa falando, né? Pouquíssimos podcasts eu vi nesse formato que tu trouxe alguém de fora para trabalhar com um entrevistado, nesse bate-papo informal, com um conteúdo bem robusto, e então merece muito o nosso elogio aqui. Claro, outros recursos que também experimentou, mas eu vou dar destaque para esse. E uma fala que tu trouxe, eu acho que está presente e vale para todos vocês, e deu para perceber nas apresentações de hoje, que é o fato de ter tirado da zona de conforto. Tu disse isso, me tirou da zona de conforto. E aí tu falou assim, tu comentou que seria possível fazer, tu viu que era possível fazer o que tu não achava que seria. Poxa, eu acho que isso é o auge da nossa transformação, que seja menor que seja, né? Que normalmente e é a ideia do nosso curso, o fato da gente experimentar tecnologias e colocar meio que mão na massa, faz um pouco isso. Não tem muito como tu ficar, não tem muita saída, né? Não tem muito como ficar passivo no processo de ensino-aprendizagem. Então, o outro coloca a mão na massa, se tu fica muito passivo, tudo bem, pode até fazer, eventualmente, no nosso curso. Mas aí, não vai conseguir produzir os recursos educacionais. Então, foi muito legal tu dizer isso, né? Que viu que seria possível fazer o que não achava que seria. Vou guardar essa fala aqui. A Sara, também, muito legal ali a formação em uma empresa, trouxe esse outro contexto, né, no universo privado, e dando ênfase para o Adobe Express como uma ferramenta interessante para a produção de vídeos, explorou ela em 2 recursos educacionais e colocou em prática na instituição em que ela trabalha. Sara, para concluir, assim, eu estava aqui conversando com o professor Luiz, que me chamou a atenção, a gente não consegue conversar muito, assim, por vídeo, né, e se ouvindo mesmo, e essa é uma possibilidade que a gente tem, mais uma, né, de conhecer ainda mais, né, os nossos estudantes. E assim, eu achei que tu poderia também trabalhar numa rádio. Eu acho que tu pode explorar aí talvez um videocast, um podcast dentro da empresa, criar um programa mesmo
Achei que a tua habilidade de locução e comunicação, a tua voz é muito boa, viu, Sara? Tá? Então, parabenizar todos vocês e agradecer mais uma vez. Passo a palavra para o professor Luiz. É isso, gente. Obrigado, Douglas, pelas manifestações. Eu não vou me estender muito, porque a gente já está fechando o tempo da manifestação da banca. Eu vou reforçar o elogio para todos vocês. Parabéns pelas apresentações. Eu achei que vocês conseguiram sintetizar muito bem as produções e o trajeto de vocês, a trajetória ali no curso. A gente sabe que não é fácil resumir tudo ali naquele relato, colocar no Padlet e depois tentar resumir nos 5 slides e tentar apresentar aqui de um jeito que contemple os critérios de avaliação. Às vezes é muita coisa para falar, às vezes a gente passa batido em algum item, mas eu já posso adiantar para vocês que a planilha de avaliação aqui ficou completamente verdinha. Então, a princípio, já adianto, estão todos aprovados, todos prestes a serem especialistas em tecnologias para educação profissional. Parabéns aí novamente. E vou pegar o gancho nesse conceito final ali do título da nossa especialização, da educação profissional, porque eu acho que isso ficou tão evidente hoje aqui, eu acho que todas as bancas isso a gente acaba percebendo e eu gosto muito de reforçar. Como é diverso o contexto da educação profissional, né? Porque a gente pensa muito nas instituições de ensino, nos ambientes formais de aprendizagem, mas a gente tem aqui, mesmo num ambiente formal de aprendizagem, que é uma escola, a gente tem o Bruno que trabalhou uma formação ou uma capacitação para os profissionais dentro da escola, no sistema escolar. Então, assim, os alunos eram as pessoas que trabalham com os alunos, e não necessariamente os alunos, né? E é isso que é a educação profissional, isso é tão interessante, né? E o Peter trabalhou com o público de EJA, e o público de EJA, que é um público trabalhador, né? É muito diferente de trabalhar com os alunos tradicionalmente do ensino médio, porque o público de EJA tem essa bagagem de trabalho e essa vivência de vida mais longa, né? Essa experiência, e trabalhar essa conscientização, essa crítica em relação a fake news, em relação às informações que a gente é exposto a todo momento, isso é muito importante, isso é transversal em todas as situações profissionais da vida, né, e pessoais também, né, agora que está chegando o Natal, todo mundo fica bem tranquilinho em relação a isso. E aí eu ia destacar aí também o trabalho da Letícia, que trabalhou com os alunos de engenharia de agricultura, né, então um contexto também diferente, você está formando aí futuros engenheiros de agricultura, é um outro contexto diferente dos outros dois que eu acabei de comentar, mas também de formação profissional, né? E aí você trabalhou com um tema específico dentro dessa formação desse profissional e conseguiu desenvolver esses recursos para isso também é super interessante. E por fim, a Sara, que trabalhou com representantes dentro do contexto corporativo, que é uma coisa que a gente não pode deixar de observar quando fala de educação profissional, porque boa parte das coisas que a gente aprende enquanto profissional é dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, né? Então, o curso realmente ele tenta reforçar muito isso, que existem as instituições de educação profissional formal, mas que todos esses contextos de formação profissional são super importantes, né? E todos os trabalhos de vocês hoje na abertura, que foi uma coisa aleatória, porque vocês agendaram o dia de hoje, né? Mostra muito claramente a diversidade dessa formação de educação profissional. Acredito que não tenho nenhuma pergunta ou comentário específico. No chat do YouTube temos elogios aqui em relação ao trabalho de vocês, pelas apresentações. O pessoal que ainda está com a apresentação agendada parece que já ficou um pouquinho mais tranquilo, que agora viu como é que é. Mas ninguém está mais tranquilo do que vocês que acabaram de apresentar, né? Então, vocês já passaram, aí a minha mãe sempre dizia, né? Marca no primeiro dia, que daí acabou e já está pronto. Então, vocês fizeram isso e agora vocês vão passar o resto dos dias super aliviados, porque já foram aprovados, já apresentaram e está tudo certo, né? Então, parabéns novamente. Se algum de vocês quiser fazer algum comentário, fica à vontade, pode abrir o microfone e aí depois eu encerro. Eu queria fazer, esqueci de falar no Emerson. Emerson, excelente estar aqui contigo, excelente te ver de novo. Acho que essa continuidade, assim, né, a gente espera que os estudantes que hoje defenderam seus TCCs também estejam na tua posição, né, e é claro, né, Emerson, daqui a pouco tu é meu professor aqui, a gente sempre falou isso, né, a roda gira, e de vocês também que são nossos alunos, quantas vezes a gente viu essa roda girar,
Então, dizer que vendo ela acontecer aqui agora, né, te contando de novo, é aquele gostinho que fica, né, da gente se encontrar outras vezes, em outros contextos, e estar sempre aprendendo, tá? Muito legal estar aqui junto contigo. Deixa eu partilhar uma coisa rapidão, assim, até para os 4 que estão aqui. Vocês não sabem o que é a emoção de você receber o e-mail do convite. Porque, assim, ok, formei, passei, estou certificado, mas aí você recebe um e-mail. Essa lembrança é a lembrança que o teu trabalho foi bem feito, que o teu trabalho fez diferença. E olha, o TED Pro é especial. Eu tenho uma gratidão muito grande por ter participado. E olha só, não é? O meu mentor aqui junto comigo, eu estou muito feliz. Então, obrigado, professor. Vamos lá. Pessoal, quando vocês receberem esse e-mail de convite, tenham certeza, o coração vai bater diferente. Muito legal. Acho que está todo mundo querendo sair para comemorar, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Peter, Letícia, Bruno, Sara, fiquem à vontade. Senão eu já faço o encerramento da sessão. Não? Então é isso. Palmas para vocês. Parabéns, gente. Infelizmente, o Isaías não vai apresentar hoje, então realmente a gente vai remarcar a banca do Isaías para outro dia. Quero agradecer novamente a palestra de abertura do Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, pela sua fala inicial. Foi muito interessante para a gente iniciar essa semana com uma reflexão super atual sobre inteligência artificial. Agradecer muito ao Enerson, que aceitou o convite, né? Os grupos de WhatsApp aqui já estão perguntando se vai ser o Enerson em todos os dias, porque todos já querem ser avaliados TCC pelo Enerson, mas a gente tem um egresso TED Pro para cada dia, né? E possivelmente vai ser um de vocês aí no ano que vem, a gente vai mandar esse convite para vocês também. Muito obrigado, Enerson, pela sua participação. Obrigado, Douglas, também aí pela avaliação e uma boa noite a todos. Parabéns de novo, futuros especialistas, já quase especialistas. Eu vou tocar a vinheta para todo mundo dançar, tá? Tecnologias para a educação profissional. Tecnologias para a educação profissional. TED Pro! Pessoal, tchau.